Sob a graça e a proteção do único Deus e Salvador de todos os recifenses, Jesus Cristo, declaro aberta a 97ª reunião ordinária da 17ª legislatura do 2ª Sessão Legislativa. Convido o vereador Almir Fernando para fazer a leitura das atas das reuniões anteriores. Ata da 96ª reunião ordinária do segundo período da 2ª Sessão Legislativa da 17ª Legislatura, realizada no dia 28 de novembro de 2018, presidência do excelentíssimo senhor vereador Carlos Gueiros. Aos 28 dias do mês de novembro do ano 2018, às 15 horas, na Sala João Negro Monte Filho, Sala das Sessões, no andar terra da Casa Zé Mariano, situada na Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nessa cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Carlos Gueiros, ocupar a primeira e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Almir Fernando e Ivan Moraes, contando com a presença dos demais vereadores membros desse poder. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberto o trabalho, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, o que foi feito, submetido à apreciação do plenário, ela foi aprovada sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constarem as seguintes matérias: projeto de decreto legislativo 35/2018, de autoria da Comissão Executiva, projeto de decreto legislativo 36/2018, de autoria do vereador Felipe Francismar. No horário destinado ao pequeno expediente, o primeiro orador ocupar a tribuna, o vereador André Reis, repercutiu sobre a situação do edifício Relodeio em Boa Viagem, onde moradores e trabalhadores da área informaram que famílias da localidade correm risco de uma tragédia que não há devido cuidado com a conservação. O próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador Ayrton Luna, se juntou à preocupação do vereador André Regis no que diz respeito à situação do edifício Relodeio em Boa Viagem, falou que se coloca à disposição para procurar os órgãos competentes para tentar resolver essa questão. O próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador Ivan Moraes, repercutiu sobre o voto de aplauso ao referendo microfone Braille e da importância de ser aprovado. Também falou sobre a reunião da Comissão da Educação, em que discutiram a situação de várias mães que matricularam seus filhos e filhas nas 3 escolas da rede pública municipal, em que esperava que houvesse período integral no próximo ano. Próximo orador a ocupar a tribuna, a vereadora Michele Coles, comentou a escolha do novo ministro da Cidadania, Osmar Terra. O senhor presidente determinou ao segundo secretário que procedesse à chamada regimental, a oportunidade que foram registradas as presenças dos senhores vereadores membros desse poder. Havendo número legal, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta do prolongamento do expediente, com constar as seguintes matérias: discussão única do requerimento 5682 de 2018, de autoria do vereador André Regis, foi aprovado. Discussão única do requerimento 5653 de 2018, de autoria do vereador Marcos de Bria, foi aprovado. Discussão única do requerimento 5663 de 2018, de autoria do vereador Marcos de Bria, foi aprovado. Discussão única do requerimento 5665 de 2018, de autoria do vereador Marcos de Bria, foi aprovado. Discussão única do requerimento 5670 de 2018, de autoria do vereador Marcos de Bria, foi aprovado. Discussão única do requerimento 5713 de 2018, de autoria do vereador Rodrigo Coutinho, foi aprovado. O primeiro secretário solicitou que os pareceres de redação fosse votado em conjunto. O senhor presidente fez consulta ao plenário e, em seguida, atendeu ao pedido do primeiro secretário. Discussão única do parecer 1573 de 2018, da Comissão de Redação, foi aprovado. Discussão única do parecer 1574 da Comissão de Redação, foi aprovado. Discussão única do projeto de lei de número 115 de 2018, de autoria do vereador Benjamin da Saúde, foi aprovado. Segunda discussão dos pareceres 304 de 2018, 884 de 2017, das Comissões de Legislação e Justiça, de Planejamento Urbano e Obras, ambos opinando por aprovação do projeto de lei de 89 de 2018, de autoria do vereador Heriberto Rafael, foi aprovado. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura do prolongamento do ordem do dia, da qual constarem as seguintes matérias: discussão única do requerimento 5795 de 2018, de autoria do vereador Marco Aurélio, foi aprovado. No horário destinado ao grande expediente, o primeiro orador a ocupar a tribuna, o vereador André Regis, falou do momento de transição de um presidente para o outro, repercutiu sobre as escolhas dos ministros, citando o juiz Sérgio Moro
que causa expectativa no combate ao crime organizado e à corrupção e falou sobre o reajuste dos ministros do Superior Tribunal Federal, STF, foi aparteado pelo vereador Jairo Brito, o próximo orador ao tribuna, vereador Ivan Moraes, registrou a conferência da cidade que será realizada na segunda e terça-feira. Falou que se a conferência acontecer, desfalcará esta casa por haver 10 vereadores indicados. Falou ainda que seu mandato esteve presente em todos os momentos do debate acerca do plano diretor. Fez uso da palavra em questão de ordem o vereador Jairo Brito, que fez observações sobre a fala dos vereadores André Regis e Ivan Moraes, e completou que espera que os discursos realizados em época de eleição sejam mantidos. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para se reunir amanhã às 16 horas em reunião solene, no local do costume, declarou encerrado presente reunião, da qual foi lavrada a presente ato, que depois de lida aprovada, vai ser assinada por quem de direito. Mais um aqui. Reunião solene para entrega do título de cidadão do Recife ao senhor José Duval de Lins Filho, realizada no dia 30 de novembro de 2018, presidência do excelentíssimo senhor vereador Eduardo Marques, aos 30 dias do mês de novembro do ano 2018, às 16 horas e 45 minutos, na sala João Negro Monte, sala das sessões, no andar terra da Casa Mariano, situada na Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nessa cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco. Reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, em caráter solene sob a presidência do vereador Eduardo Marques. Iniciando os trabalhos, seu presidente compôs a mesa com os seguintes convidados: excelentíssimo senhor vereador Romero Albuquerque, autor da proposta; excelentíssimo senhor deputado federal Daniel Coelho; excelentíssimo senhor José Roberto de Souza Cavalcante, diretor da Universidade de Pernambuco, UPE, neste ato representando o reitor da UPE, senhor Pedro Henrique Barros Falcão; excelentíssimo senhor Djalma Raposo, delegado de polícia, APRAL. Na sequência, seu presidente formou a comitiva composta pelo vereador André Regis e o cerimonial desta casa para conduzirem o homenageado senhor José Duval de Lemos e Lins Filho e tomar assento à mesa de autoridades. Em seguida, o senhor presidente convidou a todos para que de pé ouvisse a execução do hino nacional brasileiro. O senhor presidente registrou a presença de autoridades em plenário e, dando continuidade à sessão, convidou o vereador Romero Albuquerque para ocupar a tribuna e fazer seu pronunciamento. O vereador saudou a todos os presentes da mesa, fez um breve discurso sobre a vida profissional do homenageado, cópia anexa aos anais dessa casa. Na sequência, o presidente convidou o vereador Romero Albuquerque para fazer essa entrega do título de cidadão do Recife e respectiva medalha ao senhor José Duval de Lemos Lins. O senhor presidente registrou o recebimento de um telegrama enviado ao homenageado, parabenizando-o pela justa honraria, e em seguida convidou o senhor José Duval de Lemos Lins Filho para ocupar a tribuna e fazer suas colocações. O orador agradeceu a todos os presentes e a mesa de autoridades, saudou o vereador Romero Albuquerque pela luta incansável na defesa dos direitos dos animais na nossa cidade do Recife, e o vereador André Regis, com quem teve o prazer de militar na política em seus preciosos momentos da vida acadêmica. Agradeceu pelo recebimento desta honraria tão elevada e externou a importância que o Recife tem em sua vida. Fez leitura de um discurso, cópias anais desta casa. Em seguida, o seu presidente, em nome do vereador Romero Albuquerque, convidou a todos os presentes para um coquetel no Salão Nobre desta casa. O senhor presidente fez suas considerações finais e, em seguida, convidou a todos para que de pé ouvisse a execução do hino da cidade do Recife. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convidou a casa para se reunir na próxima segunda-feira, 3 de dezembro, em reunião ordinária, no local do costume e horário regimental. Declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ato, que depois de lida aprovada vai ser assinada por quem de direito. Senhor presidente, lida as atas. Feita a leitura das atas, coloca as atas em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovadas. Solicito ao vereador Marco Aurélio que faça a leitura do expediente do dia. Senhor presidente, ofício número 66, substitutivo número 418 ao PLL número 2118, vindo do gabinete do senhor prefeito Geraldo Júlio. De autoria do vereador Fred Oliveira, um projeto de lei ordinária número 205, que dispõe sobre a instalação de botão de pânico no interior dos ônibus de transporte público do município do Recife. Também do gabinete do vereador Fred Oliveira, o projeto de lei ordinária Fred Ferreira,
Projeto de lei ordinária número 206, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais e maternidades públicos e privados. Também aqui do vereador Marco Aurélio, projeto de decreto legislativo 38, que dispõe sobre a concessão de título de cidadã do Recife, a senhora vereadora professora Ana Lúcia. Só conheço uma, vereadora. Encerrada a leitura do expediente, encerro o expediente inicial e passo a chamada dos senhores vereadores inscritos no pequeno expediente. Convido o vereador Marco Aurélio. Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, este com certeza foi minha última propositura de título de cidadão aqui como vereador do Recife. E eu tenho certeza que faço para uma pessoa, com certeza, que tem todo o merecimento para ter este título, que é a nossa vereadora Ana Lúcia, que pela reação aqui dos colegas, a gente já sabe que eu tenho certeza que nós fizemos aqui uma boa propositura. A vereadora Ana Lúcia, que nasceu lá para o lado das Brencas, não sei de onde é que foi, do lado de Maraial, não sei de onde é, é um lugar que eu não sei de onde é. Mas a gente tem que resgatá-la, presidente, fazer agora cidadã do Recife, porque ela já é uma brilhante vereadora e está faltando só isso agora para ficar perfeita, que é ser cidadã do Recife, e é o que eu faço. Não estarei aqui, presidente, mais, porque não dá mais para ser entregue esse ano. Olha, Carlos Gueiro já está se oferecendo aqui, eu quero entregar. Mas eu tenho certeza que eu estarei presente, estarei aqui sentado, junto com os meus colegas vereadores, participando desta que será uma grande solenidade. Parabéns, Ana Lúcia, e parabéns, o Recife. Pela ordem, presidente. Deixa que eu entrego, mano. Pois não. Eu quero, de fato, agradecer a todos os colegas, né, que agora me saudaram, mas especialmente o vereador Marco Aurélio, que é um amigo, né, lá atrás a gente se conheceu no Conselho Municipal de Educação, e ao chegar nessa casa, claro, foi um dos vereadores que me acolheu e que me ensinou muito, tem me ensinado. Agradecer ao senhor, presidente, mas dizer também que, na verdade, eu já me sinto pernambucana por mais de 35 anos, mas recifense, já me sinto pernambucana, recifense, mas agora, com o título, com certeza, me faz ainda muito mais orgulhosa de ser dessa terra e de poder continuar trabalhando, contribuindo, presidente. Muito obrigada, vereador Marco Aurélio, muito obrigada aos demais colegas. Parabéns a Vossa Excelência e parabéns ao vereador Marco Aurélio pela proposição. Convido o vereador André Regis. Vereador André Regis. Convido a vereadora Aimee Carvalho. Seu lugar. Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público e imprensa aqui presente. Hoje, o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência é celebrado nesta segunda-feira. De acordo com o IBGE, mais de 24% dos brasileiros possuem algum tipo de deficiência. No estado de Pernambuco, eles são 27%, e no Recife, 28%. Esses dados estatísticos oficiais servem de base para a criação e o fortalecimento de políticas públicas para esta população. A data foi instituída pela ONU em 1992 para estimular reflexões e ações a respeito dos direitos, a dignidade e bem-estar social das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida no mundo.
No Brasil, os desafios para garantir a cidadania destas pessoas têm sido enfrentados com a ampliação da representatividade nos setores públicos e privados. Uma das vitórias mais importantes foi a aprovação da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Trata-se de um instrumento que vai além da esfera jurídica, porque coloca nas mãos dos cidadãos com deficiência uma ferramenta poderosa para a proteção de sua dignidade humana. O Brasil ampliou a presença de trabalhadores com deficiência nas corporações, elevando esse número de 5,5% entre 2016 e 2017. Significa 441 mil pessoas ocupando vagas formais no regime CLT. O crescimento é bom, mas ainda considero pouco. Melhorar a estrutura da saúde é outra grande barreira que o poder público precisa derrubar para garantir ao cidadão com deficiência acesso a remédios atualizados e tratamento modernos. Aqui, em nossa cidade, por exemplo, todos os equipamentos do Hospital da Mulher para a realização de exames são adaptáveis para o uso da pessoa com deficiência, cama ginecológica, mamógrafo e tudo mais. Senhores vereadoras, senhores vereadores e senhoras vereadoras, hoje eu fiquei muito emocionada com uma história que ali no Caderno de Emprego e Concurso do Jornal do Comércio, a matéria de Bruno Vinícius, apresenta um pouco da vida de Gabriel Saboia, de 32 anos. Gabriel tem síndrome de Down, mas a sua condição genética não foi suficiente para limitá-lo. Gabriel é escritor de um livro de poesias chamado Sonho e Coragem. Ele faz poesias sobre ele e prometeu que, em 2019, vai lançar seu segundo livro. O nome ainda é segredo. Gabriel também trabalha na McDonald's do Shopping Recife. A história desse rapaz inspira a todos nós. Inspira aqueles que possuem necessidades especiais a permanecerem lutando por inclusão e inspira, principalmente, os meus amigos parlamentares a estarem apostos nessa luta. A causa da pessoa portadora de deficiência deve ser a causa de todos nós. Boa tarde e obrigada. Obrigado, Excelência. Convido a vereadora Michele Collins. Vossa Excelência tem 5 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos os presentes. Nós acabamos de sair da reunião agora da Comissão de Direitos Humanos e gostaria de trazer uma informação para essa casa a respeito do caso que nós estamos acompanhando de uma criança que tem problema de atrofia neuromuscular na cidade do Recife. Porém, nós agora estamos com mais 9 crianças acompanhando a Comissão de Direitos Humanos. O vereador Maguari esteve agora conosco ali ouvindo e ainda, infelizmente ainda, não obtivemos resposta do secretário estadual de saúde. Mais uma vez eu gostaria de deixar registrado aqui o apelo da Comissão de Direitos Humanos dessa casa de ser atendido pelo secretário de Saúde do Estado de Pernambuco, doutor Irã Costa. Gostaríamos muito de ter um momento para que ele possa nos ouvir. Mas eu gostaria de usar a tribuna dessa casa na tarde de hoje também para parabenizar a iniciativa realizada pela Prefeitura do Recife, em parceria com a organização social Cruz Azul do Brasil, que realizou o curso de coordenador, monitor e profissionais em dependência química e comunidades terapêuticas. As aulas foram realizadas durante toda a semana passada
e contou com a participação de mais de 20 comunidades terapêuticas. O objetivo foi proporcionar aos participantes uma visão global do tratamento de dependência química, baseado em evidências científicas, em serviços de atenção à pessoa com transtornos decorrentes ao consumo de substâncias psicoativas, mas especificamente em comunidades terapêuticas, também grupos de apoio. A capacitação foi organizada pela Cruz Azul e pela Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Políticas de Drogas e Direitos Humanos da cidade do Recife, por meio da Secretaria Executiva de Política de Drogas. Foram 80 pessoas, 80 profissionais capacitados pela CEPOD, e esses profissionais receberam 50 horas de aula. Então, é uma conquista muito grande para os profissionais de comunidade terapêutica do estado de Pernambuco. E eu gostaria muito de agradecer à Prefeitura do Recife por essa iniciativa de trazer esse conhecimento. Essa equipe da Cruz Azul veio ali de Santa Catarina, especificamente para Pernambuco, para poder trazer uma educação continuada, trazer mais conhecimento, novas técnicas para as pessoas que trabalham em comunidades terapêuticas. Foram tratadas a legislação, o acolhimento, a prevenção e o tratamento. A Cruz Azul no Brasil está presente, a Cruz Azul Mundial está presente em 40 países, e a Cruz Azul do Brasil esteve aqui em Pernambuco trazendo esse conteúdo muito importante. Aconteceu ali no SESI de Areias. Também gostaria de parabenizar o SESI, que cedeu a sua estrutura gratuitamente para que essas aulas pudessem ocorrer. É uma oportunidade muito grande de melhoria nesse serviço tão importante que tem recuperado vidas destroçadas pelas drogas. Então, mais uma vez, quero parabenizar a visão do prefeito Geraldo Júlio de poder nunca se retroceder em casos tão importantes, principalmente na questão das políticas de drogas, que hoje Recife tem tido um suporte nessa área. Faltam ainda alguns avanços, como um centro de referência na cidade do Recife de política de drogas, mas isso tem avançado através de uma emenda parlamentar. Inclusive, eu gostaria de registrar do deputado federal Eduardo da Fonte, que enviou para a Secretaria do Recife para que fosse implantado esse centro de referência, que em breve será uma realidade na nossa cidade. Então, a gente tem aqui a se alegrar com essa notícia. Ano que vem, se Deus quiser, esse centro de referência tão esperado de política de drogas na cidade do Recife. Muito obrigada a todos e todas, é o que eu tinha a dizer. Boa tarde. Obrigado, vereadora. Convido o vereador Herto Luna. Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, imprensa e público presente. O que me traz à tribuna aqui no pequeno expediente, senhor presidente, é informar que, excepcionalmente, professor Nerregis, o TRE diplomou hoje pela manhã o senador Jarbas Vasconcelos, o suplente Fernando Dueire, primeiro suplente, e o segundo suplente Adilson Gomes, de forma excepcional, em virtude do mesmo estar fazendo uma viagem oficial e pediu uma antecipação da diplomação. E Pernambuco é o primeiro estado a diplomar um político eleito nas últimas eleições. Mas o motivo da minha vinda é parabenizar não só o senador, mas como os seus suplentes, e desejar que façam um bom mandato, tenha uma boa gestão. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Excelência. Encerro o pequeno expediente. Solicito ao vereador Marco Aurélio que faça o registro das presenças dos senhores vereadores e vereadoras no plenário. Senhor presidente, temos 21 vereadores presentes, 10 ausentes e 8 vereadores com faltas justificadas. Obrigado, Excelência. Peço ao vereador Almir Fernando para fazer a leitura da ordem do dia, do prolongamento do expediente.
Discussão única dos requerimentos 5702 e o 5782 de 2018, os dois de autoria do vereador Antônio Luiz Neto. Coloca em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 5742 de 2018, de autoria da vereadora Ana Lúcia. Coloca em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 5745 de 2018, de autoria do vereador André Regis. Coloca em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 5809 de 2018, de autoria do vereador Hélio Guabiraba. Coloca em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 5810 de 2018, de autoria do vereador Carlos Gueiros. Coloca em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 5817 de 2018, de autoria do vereador Heriberto Rafael. Coloca em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Encerrado o prolongamento do expediente, passa a ordem do dia. Solicita a Vossa Excelência que faça a leitura da ordem do dia. Discussão única do requerimento 5690, 5715, 5716, 5783 de 2018, os quatro de autoria do vereador Rodrigo Coutinho. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 5691, 5692, 5693, 5694 de 2018, todos de autoria da vereadora Aline Mariano. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 5695, 5696, 5697, 5698, 5699, 5700, 5701, 5703, 5705 de 2018, todos de autoria do vereador Antônio Luiz Neto. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 5707, 5708, 5709, 5710, 5711 de 2018, todos de autoria do vereador Alcides Teixeira Neto. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única dos requerimentos 5717 e 5718, os dois de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 5719, 5720 de 2018, os dois de autoria do vereador Jairo Brito. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 5721, 5722 de 2018, os dois de autoria do vereador Chico Kiko. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 5723, 5724, 5725, 5726, 5727, 5728 de 2018, todos de autoria do vereador Almir Fernando. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 5731, 5732, 5733, 5734, 5735, 5736, 5737, 5738, 5739, 5740 de 2018, todos de autoria do vereador Ayrton Luna. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 5741 de 2018, de autoria da vereadora Ana Lúcia. Coloca em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão.
Aprovado. Discussão única dos requerimentos 5743, 5784, 5785, 5786, 5787, 5788, 5789 de 2018, todos de autoria do vereador Davi Muniz. Coloco todos em discussão. Em discussão. Tem a ver isso aqui? Está todos em discussão. É isso aqui? Sim. Encerrar a discussão, votação, senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 5744 de 2018, de autoria do vereador Benjamin da Saúde. Coloco em discussão. Encerrar a discussão, votação, os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 5746 de 2018, de autoria do vereador André Regis. Coloco em discussão. Encerrar a discussão, votação, os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 5749, 5750, 5751, 5752, 5753, 5754, 5755, 5756, 5757, 5758, 5759, 5760, 5764, 5765, 5766, 5767, 5768, 5769, 5770, 5771, 5772, 5773, 5774, 5790, 5791, 5792, 5793, 5794 de 2018, todos de autoria do vereador Marcos de Bria. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Discussão única do requerimento 5761, 5762 e o 5763 de 2018, todos de autoria do vereador Amaro Cipriano Maguari. Coloco em discussão. Encerrar a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 5775, 5776, 5777, 5778, 5779, 5780 e 5781 de 2018, todos de autoria do vereador Alcides Teixeira Neto. Coloco todos em discussão. Encerrar a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do parecer 581 de 2018 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei 83 de 2018, de autoria do vereador Anderson Florencio. Coloco em discussão. Encerrar a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do parecer 582 de 2018 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei de número 303 de 2017, de autoria da vereadora Michele Collins. Coloco em discussão. Encerrar a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do parecer 583 de 2018 da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei de número 89 de 2017, de autoria do vereador Heriberto Rafael. Coloco em discussão. Encerrar a discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única dos pareceres 563 e 501 de 2018, respectivamente das comissões de Legislação e Justiça e de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de resolução de número 26 de 2018, de autoria da vereadora Natália de Menudo. Coloca em discussão. Encerrar a discussão. Votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Primeira discussão dos pareceres 954 de 2017, 667 de 2017, as respectivas comissões de Legislação e Justiça e Finanças e Orçamento, opinando pela respectiva aprovação do projeto de lei de número 196 de 2017, de autoria do vereador Romero Albuquerque. Em primeira discussão. Senhor presidente,
Eu tenho dúvidas quanto ao projeto. Como o autor não está presente, eu peço a Vossa Excelência que retire de pauta e que volte quando ele estiver para a gente fazer o debate, se for possível, claro. Defiro o pedido de Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Primeira discussão dos pareceres 197/2018, 141/2018, das respectivas comissões de Legislação e Justiça e de Finanças e Orçamento, opinando pela aprovação do projeto de lei de número 34 de 2018, de autoria do vereador André Regis. Coloque a primeira discussão. Encerrada a primeira discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Primeira discussão do parecer 137 de 2018 da Comissão de Saúde, opinando pela aprovação do projeto de lei 35 de 2018, de autoria do vereador André Regis. Coloque a primeira discussão. Encerrada a primeira discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Primeira discussão dos pareceres 476, 493 e 568, 2018 e 584, 2018, das respectivas comissões de Legislação e Justiça, de Finanças, Orçamento, Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania e de Planejamento Urbano e Obras, opinando pela aprovação do projeto de lei 114, 2018, de autoria do vereador Heriberto Rafael. Coloco em primeira discussão. Encerrada a primeira discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Primeira discussão do parecer 477, 2018, da Comissão de Legislação e Justiça e de Saúde, opinando pela aprovação do projeto de lei 121, 2018, de autoria do vereador Ricardo Cruz. Coloco em primeira discussão. Encerrada a primeira discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Primeira discussão dos pareceres 571, 435 e 495, 2018, das respectivas comissões de Legislação e Justiça e de Saúde, de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, todas opinando pela aprovação do projeto de lei de número 148, 2018, de autoria do vereador Fred Ferreira. Coloco em primeira discussão. Encerrada a primeira discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Primeira discussão dos pareceres 572, 458, 2018, das respectivas comissões de Legislação e Justiça e de Políticas Públicas da Juventude, opinando pela aprovação do projeto de lei 159 de 2018, de autoria do vereador Rinaldo Júnior. Em primeira discussão. Encerrada a primeira discussão, votação. Os senhores vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única, a maioria absoluta do parecer. Pode ler, presidente. Que são todas e... Veto parcial. Não tem essa de Michel. Pode aqui, não. Primeiro. Tem maioria absoluta, né? Discussão única, a maioria absoluta do parecer 579 de 2018 da Comissão de Legislação e Justiça, opinando pela aprovação do projeto de resolução 42 de 2017, de autoria da vereadora Michele Colles, que acrescenta o parágrafo único do artigo 224 da resolução número 2824, de 20 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal do Recife. Coloco em discussão. Encerrada a discussão, votação. Senhores vereadores e vereadoras, trata-se de matéria de maioria absoluta. Peço a Vossas Excelências que registrem seus votos no painel. Todos são votos parciais.
Parciais. Sim, senhor. Excelência. Eu apostei com ele que o esporte não subia, caía. Ganhou 42. E para quarta-feira eu mando para você. E aí? Presidente, não está sendo computado o voto, mas gostaria de registrar o voto sim. Vereador Anderson. Voto sim. Vossa Excelência, vota sim? Eu voto sim, estou tentando, mas não. Vereador Jair Brito, como vota Vossa Excelência? Não, falta aí. Tem que ter 20 votos sim. 20 votos. Hein? 20 votos. 20? Tem que ter 20? Tem 20 já. E agora? Já Terminou, presidente? Falta Jair Brito. Votou. Encerrada a votação, senhor presidente. Encerrada a votação, peço a Vossa Excelência que anuncie o resultado. 21 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Aprovada a matéria. Senhor presidente, temos aqui na mesa veto parcial. Tem 4 projetos, 5 projetos. Senhor presidente. Queria a Vossa Excelência que pudesse votar. Faço questão que Vossa Excelência possa fazer esse pedido. Queria pedir que colocar em blocos os vetos. Pois não, Excelência, eu consulto o plenário a um pedido do vereador Hertulano de Almir Fernando, do vereador Almir Fernando, para que coloquemos todos os vetos parciais em bloco. Algum vereador que seja contrário, que queira discutir algum deles? Não havendo nenhum vereador contrário, eu defiro o pedido dos senhores vereadores. Peço que Vossa Excelência faça a leitura. Discussão única, a maioria absoluta do parecer 579/2018 da Comissão de Legislação e Justiça, opinando pela aprovação do projeto de resolução. Discussão única, a maioria absoluta do veto parcial do chefe do Poder Executivo ao projeto de lei 12/2017, de autoria da vereadora Natália de Minuto. Discussão única, a maioria absoluta do veto parcial do chefe do Poder Executivo ao projeto de lei 53/2017, de autoria da vereadora Michele Colles. Discussão única, a maioria absoluta do veto parcial do chefe do Poder Executivo ao projeto de lei 242/2014, de autoria da vereadora Michele Colles. Discussão única, a maioria absoluta do veto parcial do chefe do Poder Executivo ao projeto de lei 86/2016, de autoria da vereadora Aline Mariano. E discussão única, a maioria absoluta do veto parcial do chefe do Poder Executivo ao projeto de lei 154/2017, de autoria da vereadora Aline Mariano. Coloca em discussão. Encerrada a discussão, votação. Trata-se de matéria de maioria absoluta. Peço aos senhores vereadores e vereadoras que registrem seus votos no painel. Presidente, eu quero justificar meu voto. Pois não, Excelência. Não, aí não cabe não. Não. Porque está votando o projeto, está votando o veto. Não o projeto. Não é projeto ou não é projeto? Não é meio parcial? É, meio parcial. Senhor presidente, o encaminhamento Pois não, Vossa Excelência pode encaminhar. é não ao projeto e sim ao veto. Não ao Então é projeto não. que está sendo. É não, Isso, isso é não. Está Então, a sendo, indicação sendo é não. votado o projeto. É não. Pois não, Excelência. É porque é parcial. É a parte vetada. Isso. É.
Primeiro voto. Excelência. Não sei. Tá aqui o voto. Fred Ferreira. Vereador Jairo Brito. Vereador Alcides. Você quer derrubar o veto? Vereadora Ana Lúcia. Vereadora Michele Collins. Está em bloco. Vereador Fred Ferreira. Não votou ainda não. Mas não votou ainda não. Ela vai votar com oposição ou com o governo? Ela vai votar com oposição ou com o Vereador, governo? como é, não? Vereador Luna, como é, não? Votou? Vereador Ayrton Luna, é não. Só que a derrubada tem que ter a maioria. Tem que ser a maioria. O veto foi aprovado. Foi aprovado. Os vetos foram aprovados. Certo? 21. Aprovado os vetos. Por pouco a gente não ganhou, viu? Tinha que ter 21. Encerrada a votação. 21? Sim, 21. Então, Tem mais 21. alguém? Senhor presidente, encerrada a votação. Ter saído, né? Eita! Eu não gosto. Tá aí uma coisa que eu não gosto de fazer. Solicita a Vossa Excelência que anuncie o resultado da votação. Senhor presidente, o nosso painel tem 9 votos sim, 12 votos não e nenhuma abstenção. Aceitos os vetos. Agora, nesse momento, para justificar o seu voto, o vereador Marco Aurélio. Excelência, tem 3 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, mais uma vez eu subo aqui à tribuna quando se trata matéria de vetos. Vereador Rinaldo, vereadora Ana Lúcia, vereador Jairo Brito, vereador André Regis. Quando nós apresentamos um projeto nesta casa, esse projeto passa pelas comissões, pela Comissão de Justiça, comissões outras como Educação, por exemplo. Depois ele vem para o plenário, nós votamos ele no plenário e depois ele sobe e vem o veto de lá para cá. E muitas vezes o veto vem com 2 linhas. Ninguém leu aqui, eu não vi ninguém lendo. Eu não vi ninguém lendo, eu não estou aqui, me perdoe, recriminando ninguém. Então eu acho que a gente tem que ter aqui, ou a gente ter a coragem de quando chegar um projeto que a gente entender que ele não deveria sair daqui e ele já ficar por aqui mesmo, ou ser rejeitado nas comissões, ou a gente mesmo não aprová-lo, porque se a gente entende que existe algum vício ou algum problema, a gente não dá andamento a ele. Agora, o que não dá é a gente vota de um jeito aqui, e quando vem de lá para cá, a gente vota de outro jeito, porque tem que acompanhar o entendimento do Poder Executivo. E isso é lamentável, é muito lamentável. Não é a primeira vez que eu falo nisto aqui. E eu quero lembrar aos vereadores que nós somos vereadores. Ou a gente vota como a gente votou antes, no original, e mantém a posição,
Ou então a gente faz o seguinte, quando os projetos vierem para cá, a gente não vota nada, manda para lá e espera para ver como é que a gente tem que votar aqui. Agora, não dá para passar por comissões, que nós temos aqui um grande presidente de comissão de justiça, que é o vereador Ayrton Luna. Passa por comissões de educação, que hoje é presidida pela vereadora Ana Lúcia, no passado presidida pelo vereador André Regis. Aí a gente vota o projeto, vai em votação, quando vem lá para cá o veto, a gente acompanha o veto. Eu acho que está faltando um pouco de coerência. É preciso que a gente lembre que nós somos vereadores e é preciso que nós lembremos que os nossos eleitores estão lá fora, tem TV Câmara, tem imprensa, está tudo aqui acompanhando o que a gente está fazendo aqui. Então, bora nos dar um pouquinho de respeito mais, minha gente. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Bem, eu queria parabenizar o pronunciamento do vereador Marco Aurélio, ao mesmo tempo parabenizá-lo pela coerência, mas como ele fez uma pergunta e eu não podia responder, eu me sinto na obrigação de responder que li, e por isso que votei, inclusive, pela derrubada dos vetos. Porque já houve, no passado, vereador, quem fizesse a pergunta na tribuna, como todo mundo ficou calado, saiu na imprensa que a gente não tinha lido. Então, recordo aqui, Vossa Excelência estava aqui, do pronunciamento do ex-vereador, hoje ministro, Raul Jugman. Então, nesse sentido, registro o meu voto pela derrubada do veto do senhor prefeito Geraldo Júlio. Pois não, Excelência. E apenas para complementar, também pela ordem, senhor presidente, lembrando também dessa época de Jugman, de vetos que chegavam aqui com pareceres de outro projeto. O veto era não porque falava de beterraba e o assunto era cenoura. Então, mas eu acho que um dia a gente chega lá. Obrigado também pela intervenção. Encerrada a ordem do dia, nesse momento passa ao grande expediente. Convido o vereador André Regis. Excelência, tem 15 minutos. Senhor presidente, Eduardo Marques, vamos supor que estivéssemos numa sala de aula, vereador Jairo Brito, e nessa sala de aula, última redação do ano, no 9º ano do ensino fundamental. Redação. E o tema da redação fosse as pontes do Recife e a gestão Geraldo Júlio, para que o aluno pudesse discorrer, vereador Almir Fernando. Em primeiro lugar, teríamos um problema na medida em que, de acordo com a Prova Brasil, de cada 100 crianças que estão no ensino fundamental, no 9º ano, apenas 24 são proficientes na língua portuguesa. Então, apenas 24 de cada 100 teriam condições de discorrer sobre a matéria, de responder à indagação, de discorrer sobre o Recife, suas pontes e a gestão Geraldo Júlio. Lamentável quadro, vereador Hélio Guabiraba, de uma escola que não prepara adequadamente o aluno. Esses são os dados oficiais. Saiu agora o dado do IDEB, e mais uma vez o Recife não teve uma única escola posicionada com a nota 7, nem no ensino fundamental 1, nem no ensino fundamental 2. Nós estamos entre as 6 piores redes públicas entre as capitais brasileiras, investindo mais do que o dobro do que investe por aluno a cidade de Teresina, no Piauí, que é a primeira colocada no IDEB. Veja, nós investimos mais de R$ 900 por mês por cada criança. A nossa criança, ela não consegue aprender adequadamente. A Prefeitura de Teresina, com menos recursos, faz com que os alunos daquela capital do estado do Piauí, presidente, consiga o IDEB de média próximo a 7.
Então, algo de muito perigoso, inclusive, para o futuro da nossa cidade está ocorrendo. Mas, retornando ao tema da redação, qual seria a melhor redação em termos de desenvolvimento? Levando em consideração que devemos fomentar o espírito crítico dos alunos, os alunos deveriam ter a devida informação para saber quantas pontes o prefeito Geraldo Júlio construiu ao longo da sua gestão. Deveríamos fornecer a informação de que nenhuma. Deveríamos também perguntar, senhor presidente, quantas pontes em andamento o prefeito Geraldo Júlio teve a obrigação de dar prosseguimento a partir do momento que tomou posse em janeiro de 2013. Aqui, os alunos receberiam a informação que a ponte Iputinga-Monteiro, ela deveria ser concluída, inclusive porque havia recursos do Banco Mundial envolvidos. O Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento assinou um contrato de empréstimo com a Prefeitura da cidade do Recife, porque aquela obra é uma obra extremamente importante para a mobilidade da cidade, notadamente na área da Zona Norte. Também, depois de 6 anos, vereador Jairo Brito, esta obra não foi realizada. Está lá parado, mais de 16 milhões de reais foram colocados em 2 bases de concreto gigantes, que dificilmente alguém encontra os 16 milhões naquelas 2 bases, mas a ponte não sai. O Banco Mundial, vereador Almir Fernando, desistiu do Recife. Alguém poderia dizer, então, a gestão Geraldo Júlio resolveu investir na prevenção das pontes já pré-existentes, na medida em que nós temos muitas pontes. Então, a Prefeitura poderia dizer, não, nós não construímos, nós não demos prosseguimento à obra parada da gestão João da Costa, mas nós recuperamos as pontes do Recife. Lamentavelmente, essa também não poderia ser a resposta dos estudantes, porque também não houve a conservação. As nossas pontes estão em estado deplorável de conservação. Nós vivemos numa cidade que, a qualquer momento, uma tragédia pode acontecer, por falta da devida conservação. Nós tivemos o alerta de um professor extremamente renomado na área de engenharia civil, na área de pontes, colega professor nosso da Universidade Federal de Pernambuco, do Departamento de Engenharia, o professor Tibério Andrade, que fez um minucioso trabalho com os seus estudantes em algumas pontes da cidade do Recife. Daí, ampla repercussão na imprensa, na medida em que as fotos elas revelavam o estado de abandono. A imprensa noticiou, e aqui eu me refiro à matéria de março do tradicional Jornal do Comércio de Pernambuco, em que a Prefeitura tinha o dever, inclusive, diante a matéria se tornar público, ante o fato do perigo se tornar público, a Prefeitura responder com trabalho, a Prefeitura responder com a devida conservação. Houve alguma ação da Prefeitura a partir do momento que a imprensa noticia, já que é difícil ao cidadão transeunte ou de carro, ao passar se deslocando por cima de uma ponte, ele não tem condições, vereador Neto, Alcides Teixeira Neto, de verificar o estado de conservação da ponte. É preciso, inclusive, que haja algum tipo de treinamento do ponto de vista da engenharia. No entanto, o estudo técnico realizado pelo referido professor, renomado professor Tibério Andrade e seus alunos, as fotos foram noticiadas pela imprensa. A Prefeitura nada fez
E nós resolvemos dar tempo para que a prefeitura fizesse. E agora nós estamos num trabalho de fiscalização das pontes. Nossa equipe, inclusive composta por arquitetos, por arquiteta e também engenheiro, nós estamos fazendo o levantamento das pontes. E, mais uma vez, o que nós encontramos é a falta de conservação que pode levar, conforme eu disse, a uma tragédia. O caso mais grave é a ponte da Torre, uma ponte que tem mais de 40 anos e que não passou por qualquer tipo de intervenção. Ora, a intervenção de uma obra de concreto, ela é absolutamente necessária e ela é barata. Mas na medida em que, vereadora Michele Collins, a ferragem ela fica exposta, a infiltração começa a deteriorar toda a estrutura da ponte, não iremos apenas gastar com a conservação. Uma ponte de concreto bem conservada, ela pode passar a casa dos 100 anos com muita facilidade, com todo mundo com muita segurança. Mas se não há a devida conservação, o que antes era apenas necessidade de uma conservação, de um trabalho de engenharia preventivo, passa a ser uma fábula em termos de recursos públicos, porque não é mais conservar, passa a ser reconstruir. E se uma ponte dessa cair? Se uma ponte dessa ceder? Vidas poderão ser perdidas. A economia da cidade irá entrar em colapso, na medida em que nós dependemos das pontes. O Recife, que antigamente era conhecida, na minha infância, o Recife era conhecida como a Veneza brasileira, por conta das suas pontes. Hoje em dia, nós temos as pontes que podem colocar a cidade no noticiário das tragédias internacionais, por falta da responsabilidade simplesmente com a conservação. Responsabilidade com o dinheiro do contribuinte, vereadora Ana Lúcia. O contribuinte poderia economizar os seus recursos através do pagamento dos seus tributos. Aliás, vai chegar o carnê na sua casa, o carnê majorado, o carnê para a prefeitura fazer face às despesas, fazer face aos investimentos, deveria ser. Mas não haverá investimentos porque a máquina pública ela é inchada. E não haverá o devido zelo porque a prefeitura não enxerga o que é prioritário. E o que deveria ser de conservação, e aí, mais uma vez, a gente bate na tecla do exemplo das pontes, a prefeitura, novamente, deixará o Recife à sua sorte, na medida em que o que ninguém vê, as pessoas dificilmente reclamam. Mas aqui nós estamos deixando registrado para os anais desta casa que se houver uma tragédia, se houver uma queda, um desmoronamento de qualquer das pontes da cidade do Recife, a responsabilidade ela é do senhor prefeito Geraldo Júlio. E não adianta depois correr para sensibilizar a opinião pública de que ninguém sabia, porque todos nós sabemos que não há a devida conservação. A simples conservação mantém o patrimônio da cidade intacto, preserva a nossa história, preserva a beleza das pontes do Recife, do rio Capibaribe, e preserva vidas humanas e mantém a cidade em circulação, na devida mobilidade. O que nós assistimos é o descaso da prefeitura em todos os sentidos em relação às pontes. Não toma providências, inclusive quando é condenada pelo Tribunal de Contas do Estado pela não construção da ponte Iputinga-Monteiro. Não toma providências quando é alertada pela comunidade acadêmica de que as pontes precisam da conservação. Espero, mas duvido, que a prefeitura
ela tome alguma providência, simplesmente porque nós subimos essa tribuna e fizemos mais uma vez o chamamento à responsabilidade do prefeito. Mas que fique registrado nesta casa que a irresponsabilidade ela terá um preço gigante. Espero que não resulte também numa tragédia, senhor presidente. Não podemos permitir, não devemos permitir que o Recife tenha um prejuízo dessa dimensão. Então, se nós estivéssemos numa sala de aula em que a redação fosse o Recife e as suas pontes e a gestão geral do Júlio, o aluno, para tirar uma boa nota, não apenas deveria demonstrar que tem conhecimento básicos da ortografia, da nossa gramática, da concordância. Lamentavelmente, repito, de cada 100 crianças, de acordo com a Prova Brasil, apenas 25 são proficientes na língua portuguesa no 9º ano do ensino fundamental. Responsabilidade também do senhor prefeito Geraldo Júlio. Mas aí, para que a nota fosse elevada, senhor presidente, o senso crítico determinaria que o aluno, devidamente municiado das informações, pudesse chamar a responsabilidade do prefeito para que o prefeito deixe de ser omisso, faça a conservação e retome as obras da ponte Iputinga-Monteiro. Dessa forma, ele cumpre o papel de um prefeito à altura dos melhores prefeitos que essa cidade já teve. Muito obrigado, senhor presidente. Como não temos mais nenhum vereador inscrito no grande expediente, nem no tempo de liderança, nem explicações pessoais, encerra a presente reunião, convocando todos os vereadores para logo mais às 18 horas, para uma reunião solene em homenagem aos 50 anos do Instituto Ivone Vanderlei. Proposta do vereador Ayrton Luna. Boa tarde.